um dos temas que o conhecimento espiritual traz para nós, e nem sempre a gente percebe, né? São os espíritos que ficam presos aos lugares. Muitas vezes um local histórico, né? Ou não. Aqui no Rio de Janeiro você vai ter muito lugar que foi fazenda de escravo, locais que teve escravidão. Apesar de ter passado 100, 150, 200, 300 anos, ainda se identifica a presença de espíritos ligados àquilo. E aí a gente nem sempre está atento a essas questões, todas as possibilidades. Uma delas é que nem sempre são espíritos. Às vezes é psicometria. Uma conhecida nossa há muito tempo, quando estava no centro da cidade, viu toda uma cena de negras lavando no rio. Estava em algum lugar aqui na zona sul do Rio de Janeiro e viu aquelas escravas cantando e lavando. Na verdade, ela não eram espíritos que estavam ali de lavadeiras. Ela fez uma psicometria do ambiente. E o que é psicometria? Psicometria é a leitura dos objetos. É uma paranormalidade, é uma faculdade anímica, que a gente chama anímica. É uma faculdade paranormal que as pessoas possuem para ler os objetos. Os objetos guardam informações de tudo que acontece com eles, em torno deles. Sobretudo, informações ligadas quando tem seres humanos. Quando há seres humanos, essas informações são mais fáceis de serem captadas por paranormais. Quando não há seres humanos, também é possível captar a história das coisas, mas é um pouco mais difícil, é um pouco mais exigente. Então, na verdade, ela captou foi a história do ambiente que ela estava aqui no Rio de Janeiro. Não sei se foi no centro da cidade, não me lembro direito. E não eram espíritos. Então isso, entendendo que os objetos, os lugares, guardam a vibração como se fosse um backup dos ambientes e dos locais, entendendo isso, a gente vai entender um outro conceito. Todos nós temos experiências, e essas experiências, os objetos gravam as coisas como se fosse um backup, e isso permite você entender o seguinte: se as coisas estão gravadas, se alguém consegue captar, é porque elas estão assim, em alguma forma de comunicação.
aquilo que foi guardado tem algum plano, algum nível de frequência vibratória em que essas informações estão armazenadas no éter. E a pessoa que tem a psicometria consegue captar este processo. Só que assim como grava no éter, assim como o médium, então vamos lá, exemplificando, a pessoa conseguiria, ao tocar na chapa, ver vários momentos que essa estátua, desde que ela foi colocada aqui, teve, sobretudo com a presença humana. Seria mais fácil. E se a sensibilidade conseguisse, ela poderia ir mais além. E no momento em que ela foi colocada, no momento em que ela foi inaugurada, indo mais um pouco no passado, no momento em que ela foi forjada. Se o médium, o paranormal, o parapsiquista tiver uma sensibilidade maior ainda, ele pode ir no momento em que a estrutura, que parece ser de bronze, no momento que o bronze foi retirado do local de origem. Então você vai descendo. É difícil chegar nesses níveis mais longínquos da matéria, sobretudo quando não há presença humana para fazer o link. Porque aí é que está a questão também que a gente queria abordar sobre os locais mal assombrados. Como você cria um campo informacional, um campo de imagens que é passível de ser lido, quem passou por isso, esteja encarnado ou desencarnado, mantém em algum nível inconsciente uma ligação com aquele lugar. Então, é comum que as pessoas, durante o sono, pessoa encarnada como nós, viva aqui no mundo físico, ela dorme e ela acaba em algum momento, não é toda hora, não é todo momento, indo a esses sítios. E ao chegar no sono a esses sítios, ela acaba modificando instintivamente o seu formato perispiritual para o formato que ela tinha na vida em que ela viveu naquele lugar. E essa pessoa pode ser vista pelos médiuns, pelo paranormal. Entende? Então, muitas pessoas encarnadas no mundo todo que estiveram vidas num lugar específico, elas durante o sono visitam aquele lugar. Só que o sono delas, dependendo de onde elas viverem, pode ser de dia ou de noite, no lugar em que elas viveram, né? E aí você vai ter nesse processo, no mesmo lugar, já estou falando 3 explicações. Primeiro, a clássica, a presença de espíritos desencarnados ligados àquele lugar, presos ainda àquele lugar. A segunda, a psicometria, não é espírito, você está vendo memórias, lembranças do que aconteceu naquele lugar. A terceira, encarnados que viveram naquele lugar e que ao dormir vão àquele lugar. Não necessariamente estão presos àquele lugar, mas é comum a gente durante o sono visitar vários lugares que nós mesmos já vivemos.
Então, muitas vezes, o médium também vai perceber esses encarnados, travestidos, fantasiados, mas na verdade não é fantasia, eles estão travestidos com as roupas das existências anteriores. Então, você vai ter, nos ambientes em que teve presença humana, sobretudo, que até para poder ver espíritos, tem que ter tido presença humana, que a gente está falando de locais assombrados, né? Você vai ter os espíritos estão presos àquele lugar, e aí estão enfermos, não estão bem, estão desencarnados, presos ao lugar, presos às emoções ou presos aos gostos. Nem tudo é patológico. Às vezes o espírito gosta daquele lugar, se sente bem naquele lugar, e ele no lugar ele plasma a ambientação da época que ele vivia. Então ele não está ali porque ele está aprisionado vibratoriamente, ele está ali porque ele está apegado à afinidade que ele tem àquele lugar. E para ele, muitas vezes, você está num parque, aquele parque ele foi no século XVIII, propriedade do seu fulano de tal, e aquela pessoa, o seu fulano de tal, viveu lá uma vida tranquila, uma vida de paz. O seu fulano de tal, mesmo tendo outras vidas, depois disso, durante o sono, ele vai para aquele lugar e muitas vezes, quando desencarna, ele volta para aquele lugar, por afinidade. Ele fica preso entre aspas. É um lugar que ele gosta, se sente afinizado. Então, muitas vezes, o espírito que a gente vê naquele lugar, ele já teve outras vidas, mas ele, sempre que desencarna, volta para aquele lugar, para aquela vivência. Pode ter sido um lugar tranquilo, pode ser um local aflito, mas ele não conseguiu se desvincular daquela experiência. Outra coisa que acontece também, pode parecer estranho. Quando a pessoa, muitas vezes até encarnada, ela guarda uma grande revolta, uma grande raiva, uma grande mágoa, uma grande pinimba, um grande ódio a alguém, muitas vezes fora do corpo, ela está encarnada numa outra vida, mas ela volta para aquele lugar onde o drama aconteceu, o drama da pinimba aconteceu. Todos os atores, os inimigos voltam e eles personificam perispiritualmente com a aparência daquela vida passada. Mas o paradoxo disso é que nem sempre é desencarnado. Às vezes a pessoa está encarnada em outro país. Eles nem se conhecem nessa vida. Mas como a coisa está mal resolvida, há o link de nível inconsciente que vincula aquele ambiente. E tudo isso acaba criando no ambiente um elemento atrator de negatividade. Por quê? Porque se foi uma coisa coletiva, uma coisa que envolveu centenas de pessoas ao longo de um período, essas pessoas, aquelas que não estiverem bem, estejam encarnadas, estejam desencarnadas, frequentemente voltam para aquele lugar, sentem aquelas dores, sentem o sofrimento, evocam o ódio. É estranho, mas uma das coisas que ajuda a esses encarnados e desencarnados, a esses espíritos, a se desvincularem patologicamente de suas lembranças, é a reurbanização dos lugares. É, por exemplo, transformar a antiga fazenda num parque, numa escola, num hospital.
é você começar a cortar os vínculos energéticos, fazendo uma reurbanização física do ambiente. A segunda, é claro, é o esclarecimento espiritual das pessoas. Ajudar a fazer as pessoas entenderem que esses vínculos só terminam de dentro para fora. O vínculo definitivo, ele só é possível quando as pessoas se comprometem consigo mesmas a se libertarem desses remorsos, dessas mágoas profundas. Daí a gente começar a entender a importância da higienização consciencial. O perdão enquanto um fator de higienização consciencial. De levar nos lugares que a gente vai visitar essa vibração positiva, alegre, fraterna, apaziguadora, para ajudar a limpar os ambientes e não sujar eles, em termos energéticos. Então, os ambientes, uma antiga fazenda de escravos, não necessariamente vai ter só naquele ambiente espíritos presos àquilo que aconteceu. São bolsões, que são campos vibratórios, que podem, inclusive, por afinidade, atrair outros espíritos, encarnados e desencarnados, que não viveram naquele lugar, mas, por exemplo, o lugar que eles viveram foi reurbanizado, virou um hospital e não é mais um ponto de atrator. Mas o espírito ainda está muito apregado àquelas memórias, àqueles remorsos, àquelas mágoas. Eles muitas vezes são atraídos não para o lugar que eles viveram, porque o lugar que eles viveram, hoje no mundo físico, foi o reurbanizado, mas sim para um lugar afim. Então, muitas vezes, um local que ainda é poluído vibratoriamente, ele vai ter, muitas vezes, a presença de outros espíritos que não necessariamente viveram naquele lugar, mas que estão vibrando naquele bolsão, naquela energia doentia, patológica. Eu sei que esses temas são diferentes, mas são muito interessantes para a gente pensar, refletir. Como os distritos têm sua história, atraem espíritos, nem sempre é patológico, tá, gente? Muitas vezes são lembranças, são lugares. Por exemplo, eu morava num bairro, né, e me mudei para outro. Durante anos eu sonhava com um bairro. O que a gente pode especular? Mera especulação. Muitas vezes durante o sono eu ia para aquele bairro. Meu bairro de nascença, que eu cresci. A casa que eu cresci. Durante o sono. Como não era algo negativo, eram lembranças boas, eu não estava necessariamente assombrando o lugar. Mas eu e milhares de outras pessoas que moraram naquele bairro, muitas vezes a gente vai para lá durante o sono. Quando a ligação ela é negativa, é que muitas vezes encarnados e desencarnados, ligados àquele lugar, muitas vezes ainda mantém um vínculo aos momentos mais dolorosos, um vínculo com a dor. Ficam presos não a toda a vida que eles tiveram, mas aos momentos mais traumáticos. E essa prisão do não perdão, né? Essa prisão do não perdão faz com que essas pessoas, volta e meia, estejam lá e não estejam. Sempre que você pensa, se você está desencarnado, você vai para aquele lugar. Você mudou o pensamento, você se desvincula do lugar. É assim.
Então, muitas vezes numa reunião mediúnica, uma das pessoas ligadas àquele drama, né? O drama que aconteceu naquela fazenda na Bahia, não sei o quê. A fazenda não existe mais. Mas, como ainda tem encarnados e desencarnados, pessoas vivas e pessoas no mundo espiritual, presas àquele drama, quando uma das pessoas ligadas àquele drama pede ajuda e faz chamada a ela na reunião mediúnica, o que acontece? As pessoas acabam todas elas aparecendo na reunião, vinculadas, que estão umas às outras àquele drama específico. Não significa que os desencarnados, por exemplo, estão lá há 200 anos, 250 anos, presos lá há 250 anos. Não necessariamente, muitas vezes eles estão em algum outro lugar, mas eventualmente eles sempre estão revivendo aquele momento mais traumático. Daí a necessidade da higiene consciencial, de nós trabalharmos o perdão a todo mundo, abençoar todo mundo. Por quê? Porque isso vai nos fazer nos desvincular pouco a pouco desses lugares, desses campos de manifestação com formas de pensamento, que a gente chama de bolsões, patologicamente. A gente não é arrastado para lá. A gente, quando vai para lá, se for, é para ajudar, é para socorrer, é para lembrar, ter boas lembranças, mas não tem um vínculo negativo, patológico, doentio, cobrador, apontador. É isso que torna os lugares mais sujos ou menos sujos. Ok, gente? Eu sei que o tema é complexo, mas a gente resolveu trazer esse tema hoje, agora, aqui para vocês. Até o próximo vídeo.